A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Encarnação do Verbo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 3, a encarnação do Verbo. O texto áureo encontra-se em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e 1 João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3, e 2 João, versículo 7. Então, vamos iniciar a nossa lição de número 3, a encarnação do Verbo. Então, nesta lição, meus amados irmãos, nós vamos estudar a doutrina da encarnação de Cristo, ou seja, a doutrina sobre a humanidade de Jesus. Jesus humano, ou seja, vai ter lição que vai falar da natureza hipostática de Cristo, sobre a natureza humana e a natureza divina. Aqui nós vamos falar justamente sobre o Jesus, vamos falar assim, histórico, que de fato, Jesus humano, que veio e habitou entre nós, conforme fala o nosso texto áureo, ele habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, quando estava aqui, certa vez ele pergunta para os seus discípulos, né? Olha, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E ninguém acertou a resposta. Por quê? Mateus capítulo 16, versículo 14, fala como? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, ou seja, ninguém acertou. Mas Pedro, ele acertou. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala como para Pedro, Pedro, isso que tu falaste não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, a revelação de entender e de saber quem de fato é Jesus, meu irmão, ela é fornecida pelo Espírito Santo. Paulo fala sobre isso, né? Que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E é justamente em torno de quem foi Cristo, de quem é Cristo, que vai girar as opiniões que nós vamos falar aqui, né? Algumas heresias que se desenvolveram ao longo dos séculos e ainda hoje permanecem entre alguns ciclos heterodoxo, né? Então nós vamos meditar sobre isso, né? Que isso não é de agora, é desde os primeiros dias do cristianismo. Houve essa tentativa, né, de resposta para essa pergunta: quem é Jesus? Quem é o Cristo? Então é isso que nós vamos comentar ao longo desta lição. O primeiro ponto da lição, tu vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docentismo? Primeiro, ele vai definir o que é docentismo, porque vai girar muitas dessas heresias em torno deste termo, docentismo. O autor vai explicar de forma clara, né? Esta lição, os irmãos estão percebendo que o autor está puxando muito para o grego e algumas palavras para o hebraico, né? E principalmente para o grego, que é as heresias que surgiram na era cristã. E ele vai falar que o termo ele vem do grego dokel, que significa justamente ter aparência. Então, é ter aparência. Já está dizendo, né, meu irmão? Então, o que é docentismo? Docentismo é justamente a heresia, né, da igreja mais antiga, o autor até coloca, né? A heresia da igreja, da história da igreja,
e consiste justamente em negar que Jesus tenha vindo em corpo físico, em corpo humano. Nega a humanidade de Jesus e fala que Jesus era o quê? Conforme a origem do termo, doquel, uma aparência. Era um fantasma, não tinha corpo humano. Então isso aqui é o que é docentismo. O que é docentismo? Você já se lembra, não tem aparência. Docentismo é a doutrina herética que diz que Jesus não teve corpo físico humano, que Jesus era um fantasma, vamos falar assim, que Jesus só tinha aparência. Então isso é docentismo. O segundo subponto vai falar o que os docetas ensinam sobre Jesus. Docetas aqui é justamente os seguidores do docentismo. Para ficar claro, primeiro definimos o que é docentismo. Aquelas pessoas, é um grupo herético que diz que Jesus não teve corpo físico humano. Jesus não teve humanidade, ele não se fez carne, contrariando a Bíblia. Então, e os docetas são o que segue os ensinamentos docentistas. Então aqui o que é que eles ensinam? Nós já falamos. O termo é a definição, já é um dos pontos. O que eles ensinam? Primeiro de tudo, ele ensina justamente isso, que Jesus ele não tinha corpo físico humano. Primeira coisa, eles ensinam isso, que Jesus não teve corpo físico humano. Primeiro ponto, é o que eles ensinam sobre Jesus. Porque nesse ponto aqui, se os irmãos for perceber aqui, o autor ele não responde a pergunta, mas ele refuta, na verdade, né, os ensinamentos dos doceta, porque ele tomou como base justamente o principal, que é o termo ligado justamente à origem do nome doceta, o docentista, né, que é negar que Jesus tenha vindo em carne. Então, eles ensinam isso, que Jesus não veio em carne. E essas filosofias, ela mudavam, né? Ele, tipo, não só isso, ele negava também o cristianismo histórico, porque está negando a humanidade de Cristo, está negando o cristianismo histórico, né? Porque afirma justamente que Jesus não tinha corpo. Então, tudo isso é o que eles ensinavam. E o autor, ele priorizou nesse ponto aqui de refutar o ensinamento de que Jesus não veio em carne. Então, ele vai refutar justamente esse ensino herético. Jesus veio em carne. Primeiro ponto. E ele vai defender justamente isso, mostrando Jesus como verdadeiro homem. E vai citar as Sagradas Escrituras, justamente, que é a nossa única regra de fé e prática, mostrando que Jesus ele teve parentes. Jesus ele teve amigos, Jesus teve pai, Jesus teve vizinhos, teve primos. Quantas pessoas não viram Jesus, pegaram Jesus? Jesus, novo, de colo ainda, foi pego por Simeão ali no templo, pela profetisa Ana. Quantos relatos sagrados da infância de Jesus nós temos, principalmente nos primeiros capítulos de Lucas, que vai mostrar justamente Jesus crescendo, se desenvolvendo como tanto fisicamente, né, intelectualmente, espiritualmente. Então eles ensinam que Jesus não tinha corpo humano, mas a Bíblia revela e nos mostra que Jesus ele teve crescimento como qualquer outro ser humano teve, nascimento como qualquer ser humano teve. A geração de Jesus que é diferente, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Entretanto, a gestação aconteceu de forma natural, como qualquer mulher até os dias de hoje, nascimento conforme acontece com qualquer mulher no dia de hoje, ou seja, Jesus, ele se fez carne. O texto áureo é a máxima desta lição. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, mostrando que de fato essa heresia docentista ela não prevalece pelo cunho, vamos falar assim, quando é confrontada pela palavra de Deus, porque nós seguimos a palavra que foi revelada, inspirada pelo Espírito Santo, e ela foi hoje entregue a cada um de nós. Nós temos acesso à palavra, pela graça de Deus, porque em muitos lugares aí as pessoas não têm acesso à palavra de Deus, mas nós temos a palavra de Deus e entendemos o texto áureo novamente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O terceiro e último ponto deste tópico é falar sobre o que os principais docetas diziam sobre Jesus. Nós falamos já sobre os primeiros, né, como surgiu, já na época de Cristo. E João, na sua primeira carta, ele combate isso, como nós falamos
na nossa leitura bíblica. A leitura bíblica de João fala justamente sobre isso. João combatendo os docetas. Mas o que eles diziam sobre Jesus? O foco aqui é justamente entender o que eles diziam sobre Jesus. E o primeiro doceta que o autor vai mostrar aqui é justamente um que é chamado de Cerinto. E esse Cerinto, ele é citado justamente por Irineu de Leão, Irineu de Leão, né? Fala justamente sobre Cerinto, que ele fala que os docetas de sua época, eles pensam da mesma forma que Cerinto. Isso está no livro que ele escreveu, né? Contra as heresias, no livro Contra as Heresias. Então, e Eusébio de Cesareia também afirmava, né, que essas pessoas criam com o seu célebre ali, que seguiu-se depois Cerinto, que Jesus criam que Jesus, como Messias, vamos falar assim, né? Entretanto, eles negavam a concepção. O ensinamento de Cerinto é justamente negar que Jesus tem a concepção virginal no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Então eles negavam isso. Viviam, o autor fala de forma rápida, né, mas aqui nós estamos ligados ao ensinamento de Cerinto. Aqui nós temos que responder à pergunta, né? O que os principais docetas diziam sobre Jesus? O primeiro é Cerinto, e o que Cerinto ensinava? Cerinto ensinava que Jesus não teve nascimento virginal, ou seja, a concepção de Jesus aconteceu não de forma como Maria sendo virgem no ventre de Maria. Não foi obra do Espírito Santo, não foi obra da graça. Jesus não nasceu de uma concepção virginal, não foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele negava isso. Isso é o que? Atacando justamente a divindade de Jesus. Então eles negavam justamente que Jesus tivesse vindo em carne. E Cerinto já nega já isso. Jesus não teve nascimento virginal e ensinava justamente que Jesus era uma aparência, não era humano. Este é o primeiro ensinamento doceta que o autor vai falar, sobre Cerinto. E o autor até prossegue, né, que Cerinto ele foi contemporâneo de alguns dos apóstolos, na verdade de um dos apóstolos, né, que é o apóstolo João. E ele, como contemporâneo do apóstolo João na cidade de Éfeso, tem até um relato, né, que é feito, né, Irineu de Leão conta justamente que o apóstolo João, né, quando estava nas termas ali, ele notou que Cerinto estava no ambiente, estava presente naquele local, e João se precipitou para sair daquele local, pois no seu interior se encontrava o inimigo da verdade, né? E esse relato ele é confirmado, né, mais tarde pelo historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, livro 3. Né? Então, como ele é contemporâneo de João, a gente veja isso, né, que João, quando viu que ele estava no mesmo ambiente que João se retira e fala que no interior desse recinto aqui está o inimigo da verdade, se referindo a Cerinto, que é o primeiro doceta que o autor vai citar aqui na lição. O segundo doceta que o autor vai citar é Saturnino. Aqui ele coloca esse Saturnino como principal, né, representante justamente do gnosticismo sírio. E o gnosticismo, meu irmão, é o termo que vem do verbo do grego, provém do grego gnosis, né, que significa conhecimento. Então, o que esses homens ensinavam, porque o autor falou aqui do gnosticismo, nós vamos explicar o que é gnosticismo. É as pessoas que ensinam que a salvação é por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Cristo. Então, o que é gnosticismo? São os heréticos que afirmam que a salvação vem pelo conhecimento místico e não pela fé em Cristo. E Saturnino é justamente, né, o representante, o principal representante desse gnosticismo sírio. Então, de acordo com o ensinamento dele, ele ensinava que Jesus não nasceu, ele ensinava que Jesus não teve forma, que Jesus não teve corpo. Jesus foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência, ou seja, é a definição que nós falamos no início da aula.
docentismo, que vem do termo doquel, que significa ter aparência. Então ele ensinava justamente que Jesus não nasceu, não teve forma, não tinha corpo, ele foi visto de forma humana em mera aparência. Então esse é o ensinamento de Saturnino. E não só isso, ele também ensinava que Jesus, com essa forma aparente, que não era humana, veio para destruir o Deus do Antigo Testamento e salvar justamente os que crescem nele. Então isso, meu irmão, era o ensinamento de Saturnino. E o último doceta que o autor vai trazer aqui é justamente Marcião. Marcião é possivelmente, né, o mais conhecido aqui de nós, de todos nós, né? Que é o que foi desenvolvido por ele. E Marcião, ele negava que Cristo era verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe, né, se na opinião dele Cristo era uma aparência ou uma substância etérea. Então, para Marcião, ele considerava o Deus de Israel mau. Olha só, dando subsídio a mais aqui do que a lição traz, né? Marcião ensinava, se você for pesquisar isso, vai encontrar, porque esse é o principal ensinamento de Marcião, que Jesus, como o autor coloca aqui, era verdadeiramente humano, ele negava isso quanto ao seu corpo, né? Ele dizia que Jesus não era humano e ensinava que Deus do Antigo de Israel, do Antigo Testamento, era um Deus mau. E ele fez muitas reflexões, né? E considerou Deus do Antigo Testamento como Deus fraco. Então ele diz que Jesus não era o filho do Deus do Antigo Testamento. E Cristo teria revelado um Deus até então que era desconhecido. Olha só o ensinamento dele, de Marcião. Dizia que todos os cristãos deviam rejeitar as escrituras sagradas dos judeus e o Deus nela revelado. Então, Marcião, né, esse heresiarca, apareceu hoje na lista dos antissemitas. O que os antissemitas hoje, as pessoas que são contra os judeus, anunciam? Pregam contra o Deus do Antigo Testamento, que para eles é Deus diferente. E nós entendemos pela Sagrada Escritura que Deus é o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como Marcião negava a humanidade de Cristo, negava o Deus do Antigo Testamento, ele seleciona alguns livros e pega esses livros e diz que esses livros aqui são os autorizados. Quais são os livros que ele pega? Justamente as epístolas paulinas. Mas observe que ele tira algumas epístolas, né? E começa a tirar várias passagens justamente que mostrava que Jesus era o filho do Deus do Antigo Testamento. É o filho do mesmo Deus que ele veio pregar. Então ele exclui muitos livros, né? E ele pega ali só algumas epístolas paulinas e o Evangelho de Lucas, contanto, tirando, né, as passagens que mostram que Jesus era filho de Deus, dos patriarcas, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, este aqui, meu irmão, é justamente o último, né, doceta que o autor vai citar aqui: Cerinto, Saturnino e Marcião. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente a resposta, né? É uma defesa, vamos falar assim, que é a temática desse trimestre, apologética. Nós falamos o que os docetas ensinavam e agora vamos mostrar o que os apóstolos, inspirados por Deus, falaram a respeito de Cristo. E o primeiro ponto aqui vai falar sobre o que era desde o princípio, que é justamente João 1:1, que vai mostrar que o verbo de Deus ele se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Então aqui está falando justamente de Jesus. Primeiro aqui ele está falando do primeiro ponto, é da divindade de Jesus. E o apóstolo João ele não fica somente nisso, né, mas ele prossegue o seu texto ali inspirado por Deus, escrevendo sobre o verbo de Deus e culmina justamente com o que nós falamos no capítulo 1, versículo 14, que é o texto áureo. E o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Porque ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A divindade de Cristo, mostrando que ele estava desde sempre com Deus e em Deus, porque ele é Deus. Mas ele se fez carne. Mas não só isso, ele habitou entre nós. Mas não só isso, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, ele era desde o princípio, porque no princípio era o Verbo. Isso aqui está mostrando que ele era desde antes da criação. Antes de todas as coisas serem feitas, Deus já estava no início. E que Deus nós estamos falando? Jesus. Jesus estava desde o início. E ele apresenta justamente isso, que vai culminar que este Deus, que estava desde o início, o Verbo que estava no princípio, ele se fez carne. Está mostrando que Jesus ele se fez carne, ele era desde o princípio. E o autor vai prosseguir falando justamente, já no segundo ponto sobre isso, mostrando, né? Aqui ele vai falar agora do Evangelho de João, e agora vai falar das cartas que João escreveu, que é justamente o que está na nossa leitura bíblica em classe. Porque o autor vai citar aqui, no princípio era o Verbo, que é justamente a mesma praticamente referência que João inicia a sua primeira carta. O que era desde o princípio. E o que era desde o princípio? O Verbo. No princípio era o Verbo. Observe a ligação aqui que nós estamos fazendo para que os irmãos venham a entender. No princípio era o Verbo. E João inicia sua carta, o que era desde o princípio. Observe a relação que ele faz da primeira carta justamente com o seu evangelho. E ele prossegue falando que esse segundo ponto aqui, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que é justamente a reafirmação apostólica. João aqui está justamente mostrando, meu irmão, a corporeidade que Cristo tinha quando ele se fez carne, quando ele se fez homem, quando ele habitou entre nós. E observe que parece que o autor está até sendo redundante, né? Porque ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, vimos. Se nós vimos com o quê? Com os olhos. E ele fala, nós vimos com os nossos olhos, justamente com o propósito de mostrar e dar ênfase, não deixar dúvida nenhuma que Jesus ele veio em carne. Ele veio ao mundo em carne, ele pode ser tocado, ele pode ser apalpado, como apalpado pelos que com ele conviveram. Então João aqui está reafirmando justamente aquilo que ele presenciou. É aquilo que vimos desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, meu irmão, a reafirmação é justamente essa, que Jesus, ele veio, se fez carne. João fala sobre isso. Nós vimos com nossos próprios olhos, temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. É justamente isso. Veja, meu irmão, que até o credo, né, dos apóstolos, ele cita ali Pôncio Pilatos, ou seja, cita Pilatos. Sofreu sob Pôncio Pilatos, para mostrar que Jesus é um personagem da história. Ele é alguém, meu irmão, que viveu o seu período aqui na história. Mais ou menos 33 anos de idade. Habitou, andou sobre essa terra. O autor prossegue falando e vai falar agora sobre uma crença herética. E aqui nesse ponto, o autor vai retornar e vai mostrar justamente que a época que João escreve era a época que estava em voga, vamos falar assim, estava em alta o ensinamento doceta. Os docentistas estavam ensinando. E o Evangelho de João, né, como nós falamos, já no primeiro capítulo, ele vai estar mostrando essa refutação, e principalmente as suas cartas, né, que João está mostrando ali o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus, né, que vimos com nossos olhos, contemplamos, nós tocamos da palavra da vida, da palavra da verdade. Então João escreve seu Evangelho, as 3 epístolas, justamente o livro de Apocalipse, que foram produzidos quando?
possivelmente, né, na última década do primeiro século, o livro de Apocalipse. Então, nesta época, essa heresia já estava sendo disseminada, já estava sendo ensinada entre os cristãos. E João está escrevendo justamente para combater esses ensinamentos. Então, essa gravidade dessa heresia era muito, meu irmão, visível à época. Porque estava ensinando que Jesus ele não tinha corpo real. Estavam negando a humanidade de Cristo. Estavam negando que Cristo não morreu. E se Cristo não morreu, logicamente, ele também não ressuscitou. E se Cristo ele não ressuscitou, a palavra de Deus fala que a nossa esperança é vã. Porque Paulo escreve sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 a 18. Ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormecem em Cristo, eles estão perdidos. E devido a tudo isso, João, o apóstolo, foi contundente contra os docetas, contra o ensinamento docentista. O expoente de tal crença, João chama ele justamente de enganadores. Na sua segunda carta, João escreve no versículo 7, ele fala: porque já muito enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Jesus, inspirando João aqui sobre esse ensinamento, está mostrando que essa pessoa ele é um enganador. É um falso, é um mentiroso. Então, meu irmão, essa crença herética já vem desde o apóstolo João, desde os dias do apóstolo João, e permanece em muitos ciclos até o dia de hoje. O último ponto da lição, o autor vai falar sobre como essas heresias se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal de Cristo. Vamos lá. Quanto ao nascimento virginal de Cristo. Hoje ela se manifesta justamente como os mormons, né, eles negam o nascimento virginal de Cristo. E quem são os mormons? É justamente a igreja dos santos dos últimos dias. Nós aqui não estamos atacando a igreja dos mormons, não. Estamos falando o que eles acreditam, que é contrário àquilo que nós acreditamos pela palavra de Deus. Então aqui nós estamos citando como essas heresias elas se revelam hoje. Então os mormons, na doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles negam o nascimento virginal de Jesus e ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então uma das marcas dos mormons é justamente negar a concepção virginal de Jesus. Isso está escrito, meu irmão. Vamos citar aqui justamente o que o profeta mormon, né, Brigham Young, sucessor de Joseph Smith Jr., que é justamente fundador do referido movimento, ele escreveu, né, no Jornal de Discurso. São 26 tomos, né, que é uma obra padrão no mormonismo, da autoria de Brigham Young, que é profeta e sucessor de Joseph Smith. Olha o que ele escreve. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado em sua própria semelhança. Não foi gerado pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro da família humana. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que estava no Jardim do Éden, que é o nosso Pai no céu. Então lembrem agora, desde esse tempo em diante e para sempre, que Jesus Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo. Então é uma negação enfática. E a Bíblia, ela anuncia, né, de antemão que a concepção e nascimento virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento, que fala lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que a Virgem conceberá. E Maria fala sobre isso. Como é que eu posso ter filho se eu ainda não conheci varão? E o anjo Gabriel diz para Maria: Maria, o poder do Altíssimo virá sobre ti e te encobrirá. O que será gerado em ti será obra do Espírito Santo. E ele será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, eles negam isso. E a Bíblia afirma de forma clara que Jesus ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então, essas heresias se revelam hoje. Primeiro ponto, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Mormons ensinam que Jesus
não teve nascimento virginal, e a Igreja da Unificação, que é pouco conhecida, mas ela tem alguns lugares do nosso país. O segundo ponto da lição, o autor vai falar nesse ponto aqui, terceiro, falar quanto à morte e à ressurreição. Neste ponto aqui, quanto à morte e à ressurreição, existe hoje, vamos falar assim, lampejos, né, gnósticos, que é justamente da morte de Jesus conforme o ensinamento islâmico. Porque o islamismo ele ensina que Jesus não morreu. E as testemunhas de Jeová, porque aqui nós estamos falando da morte e ressurreição, né? A morte, os islamistas, os muçulmanos ensinam que Jesus não morreu. E quanto à ressurreição de Cristo, né, de forma corporal, eles é negado pelas testemunhas de Jeová. Observe como elas se manifestam hoje. Nós falamos quanto ao nascimento virginal. Os mormons, que é os mais conhecidos nossos aqui, né, eles não acreditam no nascimento virginal de Cristo. E quanto à morte, os islamitas, os muçulmanos, dizem que Jesus não morreu. E quanto à ressurreição, os testemunhos de Jeová falam que Jesus não teve uma ressurreição corpórea. Então, o primeiro ponto é o Islã. Quanto à morte de Jesus, como o islamista diz sobre a morte, o que eles dizem sobre a morte de Jesus? Eles mantêm, né, firmemente o ponto de vista de que Jesus ele não foi crucificado e que Jesus nem morto foi. Eles dizem que Jesus foi honrado e levado ao pé do próprio Deus. Então, o que eles dizem? Eles dizem que Jesus ele foi pregado na cruz, mas que não morreu lá. Eles dizem que Jesus desmaiou na cruz, foi tirado de lá, naquele estado de inconsciência mais vivo. Quando foi para o túmulo, ele se recuperou com a ajuda das mulheres. E outros muçulmanos até dizem, né, que Judas é que foi confundido com Jesus e que foi crucificado foi Judas. Ou tem até os que dizem que foi um sósia de Jesus que estava ali para ser morto na cruz. Então, meus amados irmãos, esse é o ensinamento quanto à morte de Jesus. O islamista, ele nega que Jesus morreu. Isso é um ataque frontal ao que fala a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ele fala que a cruz de Cristo ela é escândalo para os que perecem. A morte e a ressurreição de Jesus ela estava prevista no Antigo Testamento. Isaías capítulo 53 fala sobre isso, meu irmão. E isso está registrado no Novo Testamento, mostrando que Jesus, de fato, morreu. E ele morreu para quê? Para a nossa salvação. E, por fim, aqui o autor falou, né, sobre a ressurreição, que é justamente os testemunhas de Jeová, eles não acreditam, né, na ressurreição corpórea de Jesus. Ele ensina, né, que a ressurreição de Cristo difere, o ensinamento dele difere do que é ensinado pelo que a Bíblia mostra. Eles negam a ressurreição corporal de Jesus. Eles falam que Jesus ele se materializou, ou que Jesus assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado. Eles afirmam que Jeová criou outra pessoa com as mesmas características e com as mesmas personalidades de Cristo. Olha como eles falam que Deus o ressuscitou, mas não como humano. Isso está naquele livro que eles têm, né, que a Bíblia realmente ensina. Que a Bíblia realmente ensina. Então eles dizem isso. Deus o ressuscitou, mas não como humano. É um ensinamento totalmente contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala, né, que Deus garantiu que o corpo de Jesus não veria corrupção. E isso não se deterioraria. Como é que fala o Salmo 16, versículo 10? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então Jesus Cristo morreu em corpo humano e ressuscitou em corpo humano transformado, ressurreto. Então Jesus, meu irmão, ele cumpriu na sua ressurreição o que o salmista escreveu, que o seu corpo não veria a corrupção. Porém, portanto, né, aquele corpo que foi crucificado, ele não pôde ficar na sepultura, porque ele ressuscitou. Foi o que o anjo falou para as mulheres. Porque vocês estão procurando o vivo dentre os mortos.
Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então, meu amado irmão, entenda que Jesus, ele já ressuscitou. E encerrando a nossa lição, o autor vai falar sobre confirmação histórica. Neste ponto aqui, o autor vai citar alguns historiadores não cristãos, tanto judeus, romanos, que atestaram a morte de Jesus. O autor primeiro aqui é o historiador Flávio Joséfo, que foi um judeu, né, do primeiro século da era cristã, viveu entre o ano 37 e 100 ali da era cristã, e ele escreve sobre Jesus Cristo, mostrando que Jesus de fato viveu, habitou e andou sobre essa terra. Ele fala, né, no seu livro Antiguidade Judaica: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, os mais ilustres dentre os de nossas nações, da nação, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. A literatura judaica antiga também, meu irmão, menciona a morte de Jesus, e algumas edições do Talmud, né, inseriram uma baraita. Uma baraita é justamente uma tradição rabínica que ficou fora do Talmud, né? E aqui o que importa pra gente é a antiguidade do documento, né? Que fala que na véspera da Páscoa eles penduraram Yeshua. E um arauto saiu adiante dele durante 40 dias, dizendo: ele vai ser apedrejado por praticar feitiçaria e seduzir e desviar Israel. Quem quer que saiba qualquer coisa a favor dele, que venha e peça por ele. Falando de Jesus. Um também historiador romano chamado Tácito, ele também é autor da obra Anais, em que registra a história romana no primeiro século da era cristã. E ele escreve, né, que Nero apresentou como culpáveis e submeteu às mais requintadas torturas os que o vulgo chamava cristãos, aborrecidos por suas ignomínias. Aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Aqui está mostrando, meu irmão, a confirmação histórica de que Jesus de fato é uma realidade, é um Jesus histórico. Jesus homem andou, a humanidade de Cristo é de fato uma realidade que é falada na Bíblia Sagrada. E concluindo a nossa lição, né, nós vamos ver aqui que quando se revela ou se aponta uma heresia, como nós fizemos aqui nesta lição, é responsabilidade nossa refutar à luz da Bíblia, como também nós tentamos fazer aqui mostrando para os irmãos. Do contrário, né, o que estamos fazendo nada mais é do que propaganda deles. E o objetivo da lição desse trimestre não é fazer uma propaganda das heresias, mas mostrar como elas se manifestam no passado, hoje, e refutar essas heresias. Então nós vamos fazer uma apologia em defesa da verdade e tornar um anúncio publicitário em favor da nossa causa, ou seja, mostrar que de fato nós estamos falando aqui citando, mas o objetivo principal é ganharmos tempo combatendo, falando a verdade. Então, qualquer pessoa que lê o Novo Testamento, independentemente do seu grau de instrução e de sua familiaridade com a Bíblia, não terá dificuldade em entender que o Senhor Jesus ele veio ao mundo como homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Senhor e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, diante de toda a descrição pessoal de Jesus, que é apresentada nos evangelhos, o testemunho da história e dos historiadores seculares, é praticamente, né, meu irmão, impossível negar o Jesus histórico, negar que ele veio em carne. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 3, e nessa lição comentamos a encarnação do Verbo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.